A paz do Senhor, meus irmãos. Estou nessa madrugada de hoje trazendo uma palavra, para cada um de nós, que nós viemos entender um pouco da palavra do Senhor. Amém? Que se encontra no livro de Marcos, o capítulo 9 e a partir do versículo 38, que diz assim: E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e que possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Amém? E diz mais no versículo 41, porque qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo, que não perderá o seu galardão. Amém, irmãos? Só até aqui. Irmãos, eu quero falar, dessa repreensão que o Senhor repreendeu, João. Por que o Senhor repreendeu ele? Porque o Senhor ia com seus discípulos na frente e vinha alguém falando, de Jesus, pregando a palavra de Jesus, mas que não era da mesma turma dos discípulos de Jesus. Então ele foi e falou para o Senhor, falou isso para o Senhor, que vinha uma pessoa falando de Jesus, mas que não era dos discípulos de Jesus. Então eu creio assim que, irmãos, e a resposta de Jesus eu li aí para vocês, Vocês tá entendendo o que eu estou falando? É o que acontece, infelizmente, no nosso mundo hoje. É o que acontece, nas denominações, das pessoas que se dizem que servem a Deus. Mas, irmãos, é muito triste, eu vejo um contra o outro, um falando mal do outro, falando da denominação mais do outro, falando de placa de igreja, falando que a igreja de fulano é melhor do que a igreja de ciclano, a igreja de fulano tem Deus e a igreja da outra pessoa não tem Deus. Irmãos, isso é muito triste, porque o povo de Deus, eles têm que se unirem, eles têm que se unir contra o reino das trevas, não é irmão contra irmão, não. Porque Jesus repreendeu, a João. Por que Jesus repreendeu? Porque Jesus viu que aquele homem que vinha falando dele lá atrás, Deus conhecia, Jesus conhecia o coração dele, sabia que ele estava pregando a mesma palavra, estava falando da palavra de Deus, E o Senhor diz que aquele que dá um copo de água aos seus pequeninos, Aquele que entrega a palavra, aquele que faz o bem, irmãos, não perderá o seu galardão. Então, eu não sei, às vezes, que Deus é que as pessoas pregam por aí, porque você vê tanta falta de amor, tanta falta de compaixão. Certa vez chegou uma pessoa até a mim e disse que estava congregando, em uma certa igreja, e tinha um homem que estava acamado, estava de cama, e veio uma mulher, que também é cristã, veio falar para essa irmã: irmã, tem um homem acamado, vamos lá orar por ele. E mandaram chamar você, a sua pastora, suas companheiras, as irmãs lá do ciclo de oração, que é para fazer uma oração para Jesus levantar ele, que ele está acamado, está muito mal, está muito doente. E essa pessoa simplesmente se negou. Por quê? Porque a pastora dela falou simplesmente que não ia, porque não era da mesma denominação, Ele não congregava na mesma igreja que ela pastoreava. Então, irmãos, isso é muito triste. E eu repreendi essa pessoa, eu falei para essa pessoa: irmãos, pode chegar na sua casa uma pessoa que, não importa se é macumbeiro, se é feiticeiro, se é católico, se é espírita, chegou pedindo oração, ore, não negue a oração. Porque o Senhor, ele não veio para os sãos, o Senhor veio para os doentes, o doente de corpo, o doente de alma, o doente de espírito. O Senhor veio para essas pessoas, os prostitutos, para os homens sexuais, O Senhor veio para os drogados, o Senhor veio para os moradores de rua, o Senhor veio para todos os irmãos.
Deus não faz acepção de pessoas. Se você é uma pessoa que faz acepção de alguém, irmãos, volte correndo, peça perdão para Deus, comece do início, porque não é assim, irmãos. Como é que uma pessoa chega na minha porta, me pede oração e eu vou negar? Irmãos, em nome de Jesus, e as pessoas hoje, elas são preconceituosas, irmãos. São preconceituosas. Se você usa uma calça comprida, você não é mulher de Deus. Se você usa um esmalte, você não é mulher de Deus. Irmãos, Deus, Ele conhece você, Ele conhece o seu interior. As pessoas te julgam pela tua aparência, mas Deus é quem te conhece. Se não é assim, você não via tantos pastores aí, né, que pregam a palavra, que você diz, nossa, um homem de Deus. Então, o terno e a gravata deles, irmãos, a roupa, né, eles estão bem trajados, bem vestidos, impedir que eles pecassem. Você vê escândalo em cima de escândalo. Deus quer saber de uma vida reta, de uma vida reta diante de Deus, de um coração quebrantado, um coração aberto. O que é que adianta, irmãos? Você não usar uma calça, você não usar um esmalte na unha, você não usar um batom, você não usar nada disso, mas você diz que é uma mulher de Deus e você usa sempre aqueles vestidos, você é o quê? Religiosa. Me perdoe eu estar dizendo isso. Simplesmente religioso, entendeu? Porque às vezes você se veste assim, as pessoas se vestem assim, mas são mal. Não ajuda o seu irmão, é faladora, é linguaruda, é mentirosa, caluniadora, levantadora de falso, só dá para fazer panelinha dentro das igrejas, só dá para fazer briga, colocar seu irmão contra o irmão, colocar um contra o outro. Isso é horrível, irmão, isso é horrível. E eu vejo muitas pessoas assim. Eu vejo muitas e muitas e muitas. Estou aqui, não é julgando, é falando que Deus, Ele não faz acepção. O Senhor não se importou porque aquele homem estava falando da palavra do Senhor. Se ele era que na época, se ele era de uma sinagoga, se era da outra, se pregava debaixo de um pé de árvore, se pregava. O Senhor não se importou com isso. Muito pelo contrário, o Senhor repreendeu. O Senhor repreendeu o discípulo dele. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele vê o nosso coração. Ele sabe o que está lá dentro. E tem muitas pessoas muito apontadores, irmãos, isso é triste. Que aponta pela aparência, muitas das vezes aquela pessoa é uma mulher de Deus, aquele homem é um homem de Deus, mas ele julga pela aparência e diz, aquela pessoa, sei não, tem um trejeito, tem um jeito assim. Julga, irmãos. Julga, e Deus não quer isso. Deus ama a todos, Deus ama o pecador. O que Ele aborrece, abomina é o pecado que está em nós. Saiba você que Deus não veio para julgar ninguém. Deus, Ele não veio condenar ninguém. E é isso que eu vejo, as pessoas condenando. As pessoas olhando placa de igreja, achando que a placa de igreja vai fazer ela subir para o céu, ele subir para o céu. Irmãos, eu tiro por mim, porque eu uso calça, eu uso mesmo, irmão. Eu uso porque na Bíblia não está proibindo. Né, a partir do 1 Pedro capítulo 3, versículo, né, a partir do primeiro versículo, pode ler aí adiante, que Deus, Ele não proíbe ninguém usar adereço não, que assim também as santas mulheres que faziam provisão de servir a Deus, elas não usavam calça porque não existia calça nessa época. E quando o Senhor fala assim, não usareis roupa de mulher e homem, roupa de homem e mulher, o Senhor está falando, irmãos, daquela mulher que quer ser homem, que tem os trejeitos de homem, que usa roupa de homem, corta o cabelo curtinho, fala grosso que nem homem e que gosta de mulher. E tá falando a mesma coisa do homem que veste roupa de mulher, entendeu? E que quer ser mulher, entendeu, irmãos? Então a Bíblia tá falando disso, mas as pessoas têm a mente fechada, infelizmente, e saem julgando, falando mal de um, falando mal de outro. Cuidado, irmãos. Cuidado com a sua língua. Vigia. Deus nos colocou nessa terra aqui com um propósito. E o propósito de Deus que Deus nos colocou aqui nessa terra, não foi para você estar caluniando, falando mal, defamando, jogando o seu irmão no fundo do poço. Às vezes a pessoa já está afundada ali, já está triste, e você vem com uma palavra de maldição, joga do seu irmão cada vez mais no abismo. Você vai prestar conta pelaquela vida se ela se perder, se aquela vida se desviar. Você vai ser o culpado, irmãos. Tem um hino que diz, se ela chegar a perecer, você é o culpado, né? Porque nós temos que ter cuidado, irmãos, na nossa língua.
Nós temos que ter cuidado no que nós falamos. A palavra do Senhor diz que a palavra tem o poder de abençoar e tem o poder de amaldiçoar. E eu fico triste, irmãos. Vamos mudar isso aí. Deus não está em placa de igreja. Deus conhece o coração. Deus sabe as suas práticas. Deus quer saber o que você tem praticado. Claro que eu, como uma serva de Deus, eu não vou usar uma roupa decotada demais, mostrando o meu busto, né? Mostrando o meu seio, um shortinho, né? Eu não vou fazer isso, irmãos. Porque eu sou serva de Deus. Então, eu não vou fazer uma coisa dessa. Tá entendendo, irmãos? Então, eu, como serva de Deus, eu vou me vestir com pudor, com decência. E eu não acho que uma mulher, ela vestida com a calça comprida, ela está mal vestida, não. Muito pelo contrário. Eu acho ela muito, muito bem vestida, muito elegante. Sabe por quê, irmão? A roupa, ela não vai botar ninguém no inferno. E nem vai botar ninguém no céu. Sendo assim, né, os homens que se dizem que servem a Deus, eles estariam o quê? Irmãos, eles não estariam condenados, né? Se praticasse algum mal, eles poderiam fazer coisas erradas, podia matar, roubar, destruir a vida de uma pessoa, podia defamar, apedrejar, fazer o que fosse, adulterar, né? Mas ele ia para o céu, por quê? Porque ele estava de terno e gravata, e a mulher também. Irmãos, vamos deixar de ser hipócrita, vamos deixar de estar falando mal um do outro. Em vez de você estar perdendo tempo falando mal de A, B, C, ore por aquela pessoa. Muitas das vezes aquela pessoa é uma pessoa carente, está passando uma turbulência dentro do seu lar, é rejeitado porque serve a Deus. E muitas pessoas dentro da sua própria casa, né, está sendo perseguido, está sendo apedrejado, está sendo humilhado, está sendo escarnecido, rejeitado, ali esquecido, porque serve a Deus, irmãos. Você não sabe como aquela pessoa chega na igreja, às vezes vai se arrastando. Muitas vezes eu fui me arrastando, muitas vezes eu chegava na igreja triste, chorando, mas eu saía feliz porque eu sabia que Deus estava ali. Então Deus, ele traz cura para a nossa alma. Se você tem Deus, tem verdadeiramente o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, você jamais vai agir assim com ninguém. Você vai ter misericórdia, porque Deus, ele é rico em misericórdia. E Deus diz que nós somos imitadores dele aqui na terra. Nós somos as testemunhas verdadeiras de Cristo. Entendeu, irmãos? E as pessoas, elas não querem saber disso. Elas olham muitas das vezes pelo passado, olham pelo meu passado. 20 e tantos anos, irmãos, na presença de Deus, e as pessoas ainda me perseguem. Aí as pessoas ainda olham o meu passado. Meu Deus, que Deus é esse que essas pessoas servem? Que Deus é esse que essas pessoas servem, irmãos? Essas pessoas são ruins de natureza, essas pessoas estão na igreja de corpo presente, mas essas pessoas estão distantes de Deus. Elas estão bem distantes de Deus e acham que porque fala em línguas estranhas, né? Diz que é do reteté do fogo, né? Do reteté de Jeová, mas elas não são, irmão, nada. Elas não são nada, sabe por quê? Porque elas não estão fazendo a diferença. Elas não estão fazendo a diferença. Cadê a diferença? É só na roupa, mas a língua afiada. Fala mal de todo mundo, irmão. Ninguém para ela presta. Ninguém para aquela pessoa presta, irmãos. Deus não chamou a mim e a você para aprisionar. Deus nos chamou para ser libertos, livres. Livres para adorar a Ele, irmãos. Livres. Eu tava vendo aí uns vídeos, né? No YouTube, irmãos, é tanta coisa, tantas abominações. E as pessoas estão preocupadas com veste. Em vez de orar por esses pastores que estão caindo, que estão se desviando, que estão envergonhando o Evangelho de Cristo, estão envergonhando a sua família, porque estão em adultério. Elas vão se preocupar com vestes, vão falar de vestes, vão estar fofocando. Deus não chamou a gente para isso, irmãos, entende? Em nome de Jesus, de uma vez por todas, Deus não chamou a mim e a você para estar fofocando e falando mal da vida de ninguém. Deus chamou a gente como intercessora. Deus chamou a você, homem, como intercessor. Deus nos chamou para levar o Evangelho da paz, para dar um copo d'água aos pequeninos que estão sedentos, que estão, né, sedentos da palavra de Deus. Deus nos chamou para isso. Cuidado com a semente que você tem plantado, porque um dia você vai colher, você vai comer dessa semente amarga que você tem plantado por aí afora. E quando a colheita chegar, irmãos, vai ser no ai e no ui, vai ser grande o ai e o ui na sua vida.
Então plante coisas boas para você vir, né, colher coisas boas, ter o retorno daquilo que você plantou. Porque, irmãos, o mundo é mau, as pessoas são mau. E às vezes eu não vejo diferença entre o ímpio e o cristão. Infelizmente eu tenho que falar isso. Eu não vejo muita diferença, não pela aparência, porque Deus não vê a aparência, mas pelo gesto, pela como a pessoa trata o outro, como a pessoa é tão indelicada, tão mal, tão ruim, o coração tão soberbo, o coração tão orgulhoso. Irmãos, sinceramente, se eu fosse uma pessoa que eu tivesse a mente fraca, eu já teria desistido de Deus, olha, há muito tempo, mas eu não desisto. Quanto mais me apedrejam, quanto mais diz que eu não sou mulher de Deus, quanto mais diz que eu não sirvo a Deus, aí é que eu me levanto, é que eu busco, peço força a Deus, porque quem me chamou foi Deus, não foi nenhum apontador, nem uma Maria fofoqueira. Quem me chamou foi Cristo, foi Deus para fazer a diferença. Irmão, se eu não quisesse servir a Deus, é 20 e tantos anos servindo a Deus. 22 anos vai fazer servindo ao Senhor. Então, se eu não quisesse servir a Deus, eu não tinha deixado a vida boa que eu tinha. Eu não tinha deixado a vida de luxo que eu tinha. Eu não tinha deixado os caminhos errados. Eu deixei tudo para trás. Eu deixei dinheiro, eu deixei vida boa, eu deixei roupa de grife, roupa de marca. Tudo isso eu deixei. Eu deixei vida que todo final de semana eu ia para restaurantes diferentes. Eu comia do bom e do melhor. Mas eu deixei, irmãos, tudo isso para servir a Deus. Porque eu vi que eu estava me afundando no pecado, entendeu? Então, dinheiro nenhum paga a nossa salvação, a nossa vida eterna, o nosso nome escrito no livro da vida. Dinheiro nenhum, tudo passa. A palavra do Senhor diz, passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Tudo vai passar, a juventude, a vaidade, né? O dinheiro, o carro, a roupa de grife, tudo vai passar, nós vamos envelhecer. Nós vamos morrer um dia, irmãos. E eu vi, graças a Deus, que o Senhor Jesus fez eu enxergar isso. Graças ao meu bom Deus. Jesus me fez enxergar isso, irmãos. E eu hoje estou aqui servindo a Deus. E não me importo porque eu uso uma calça, porque eu uso um esmalte. Eu uso mesmo, porque na Bíblia não proíbe, irmãos. Na Bíblia não proíbe. Em nome de Jesus, vamos parar com essas heresias. Vamos parar com esses apontamentos. Vamos servir a Deus de verdade. Ore pelo seu irmão que está enfermo. Dê lucro, dê prejuízo ao inferno. Você está contribuindo com o inferno quando você aponta, quando você julga, quando você calunia, quando você fala mal do seu irmão, quando você fala mal das pessoas. Você está se unindo a Satanás. Mas vamos dar prejuízo ao reino das trevas, irmãos. Não tem que irmão estar brigando contra o irmão. Que coisa mais feia. Que cristão é você? Qual Deus que você serve, irmãos? Qual Deus que você serve? Vamos parar com isso. Está na hora de parar com isso. Está na hora de servir a Deus de verdade. Não adianta, não vai ser a sua língua estranha que vai lhe salvar. Não vai ser você rodopiar e você abrir os braços e você rodar, girar. Não, isso não vai te levar para o céu. Vai ser a nossa obediência, a nossa vida reta. Vai ser a nossa bondade, o nosso coração aberto para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar dentro de mim e dentro de você. Então, irmãos, a palavra que eu senti no meu coração de trazer foi essa. Né? Que Deus abra a sua visão espiritual. Que Deus te dê arrependimento, quebrantamento de coração. E que se você age dessa forma com seu próximo, está na hora de mudar. Deus está te dando uma oportunidade de você mudar. Amém? Então, irmãos, essa palavra foi um pouco dura, mas é necessário. Deus me chamou para falar a verdade, para pregar a verdade. Deus não me chamou para massagear a ego de ninguém, nem para trazer uma palavra que você, né, muitas das vezes, disse assim, eu não gostei dessa palavra. Irmãos, eu não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para agradar a Deus, unicamente a Ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E vamos ter comunhão uns com os outros. Amém? Glória a Deus.